tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 31 de dezembro de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2524. Ele tem 7 páginas, 47 logias e 14 máximos. O tema é década tertuliana. A especialidade é tertulianologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana professora Adriana, que está aí hoje muito bem acompanhada, e esse é o 41º verbete que ela defende, não é isso? Definição. A década tertuliana é o período de 10 anos consecutivos de tertúlia conscienciológica, evento gratuito, aberto e sem requisitos, sediado no campus do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. A criação de forma holopensênica pró-expansão mental somática. A reprodução intrafísica de holopensênio homeostático. A propensão à autopensenidade retilínea na atmosfera tertuliária. A contribuição para o fortalecimento do holopensênio da conscienciologia no planeta. A duração do curso de longo curso superior e dos cursos universitários em geral. A inclusão gradativa do espaço das tertúlias nas agendas pessoais. A mudança nos cronogramas de eventos cognopolitanos nas instituições conscienciocêntricas, incluindo as tertúlias. Os diferentes tempos de priorização da participação nas tertúlias. O reconhecimento do valor da assiduidade tertuliana. As flutuações na audiência conforme o dia da semana. O campo energético de autodesassédio mental somático. A assistência bioenergética direta incluída nas tertúlias. O arco voltaico crânio-chacral. A mega-euforização, as paraconexões tertulianas, o polo irradiador de energias conscienciais tarísticas, a responsabilidade pelo decênio de mega-aporte cognitivo, assistencial, multidimensional, recebido pelos intermissivistas. Agora, na argumentologia tem o tópico da cronologia, são 18 eventos destacáveis da primeira década tertuliana na Cognops Foz do Iguaçu, correlacionados com as tertúlias. Depois tem o tópico do desenvolvimento, com 20 condições evolutivas passíveis de terem sido desenvolvidas paulatinamente nos 10 anos de participação regular nas tertúlias conscienciológicas. Depois tem a remissão. São de 15 verbetes, nós destacamos 5. Autoinclusão verbetográfica, década, migração intratertuliária, omnidesafio das tertúlias conscienciológicas e técnica tertuliária. Frase enfática. A década tertuliana possibilitou explicitação ímpar de teáticas conscienciológicas, significando um marco histórico na holobiografia da geração de intermissivistas lúcidos no século XXI. Você, na escala de 1 a 5, como avalia o nível pessoal de aproveitamento da primeira década tertuliana? Já pensou sobre como será possível aurir maiores proveitos na década que vem? Agora, a bibliografia específica tem 4 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise com João Paulo são 20 itens. Decênio, enciclopédia, Max Proex, Neoverpont, intelecção. Retrospectiva, argumentário, tertuliário, fórum, verbetografia. Cronologia, interassistenciologia, infocomunicologia, neosinapsologia, laboratoriologia. Intermissiologia, parapedagogia, refutaciologia, taristicologia e tertuliologia.
Agora, o verbete do dicionário hoje é aplicaciologia, o argumento é autorreflexivológico. São 2 páginas compactas. É bom a pessoa ler com calma para ver o que é o processo da aplicação técnica. Agora, questionamentos. Conheci a Conscienciologia há pouco mais de 2 meses e desde então venho tentando dominar a técnica da OVE para a instalação do EV. Tem dificuldade nas práticas, principalmente quando circula a energia. Observe que tem a tendência de circular preferencialmente do lado esquerdo do corpo. Também tem dificuldade para aumentar a velocidade e já percebi que a oscilação da energia muitas vezes fica sincronizada com as batidas do coração. Como poderia superar tal dificuldade e dominar melhor a técnica? O professor poderia comentar: olha, esqueça isso tudo, esqueça seu corpo. Exteriorize energia para o cosmos, aí você vai entender melhor. Qual seria a melhor maneira de diferenciar o verdadeiro EV de alguma autossugestão? É praticar o EV até chegar a um ponto que você vai ver que não tem autossugestão nenhuma. Que a energia às vezes vai até dominar você. Se você não tiver cuidado, vai até de fora para dentro. Quer dizer, de uma maneira centrípeta. Aí pode ter até assédio. Há 2 semanas, eu e minha esposa estamos praticando as técnicas do livro Clarividência do professor Rodrigo Medeiros. E estamos obtendo excelentes resultados, mas fomos orientados por uma pessoa do grupo de estudos para parar, pois existem riscos. Qual a sua orientação? Olha, se vocês estão passando bem, vão em frente. Viva a energia, viva a clarividência. Agora, olha bem o ambiente, olha bem a sua intenção. Aí não tem nada. Agora, medrar com isso não é bom, não. Olha os assediadores. Vai em frente, vocês estão trabalhando, está tudo correto, besteira é essa. Vai tirar o corpo fora? No verbete do DSE, o senhor poderia dizer quais são as 2 principais premissas que dão suporte à conclusão? Olha aqui, o processo aqui na conclusão, nós estamos falando que o melhor, no caso, será ver tudo que já se fez quanto ao esclarecimento na área em questão. É importante a pessoa começar e classificar as categorias de esclarecimento que ela pode aplicar na vida diária, significando métodos, técnicas, normas, expedientes, recursos, procedimento e processamento teático. O problema é você pegar alguma coisa dessa, aplicar e ver o resultado, e ampliando isso cada vez mais com aquilo que você puder. Com isso, você entra na metodologia da conscienciologia, pouco a pouco. Isso é que é a metodologia conscienciológica. Agora, ó, lembrar, prioridade, evolução, interassistencialidade, cosmoética. Se você tem isso, acabou, tudo melhor. Agora, a verbetógrafa, professora Adriana. Fatologia, página 7, 4ª linha. Poderia falar dos diferentes tempos de priorização da participação nas tertúlias e o reconhecimento do valor da assiduidade tertuliana? Sim, a gente coloca esse tema em 2 lugares. Eu vou até falar antes o da estrangeirismologia. Porque uma coisa é o time pessoal de detecção da relevância das tertúlias conscienciológicas. Então, a gente vê que as pessoas aos poucos vão caindo a ficha da questão da importância de estar atento à tertúlia. Pode não estar vindo assidualmente, mas pode estar vendo pela internet, pode estar vendo a gravação. Então, a gente vê que tem um time pessoal. Então, isso é uma coisa, né? Você vê a relevância, reconhecer a importância. Outra coisa é isso que você perguntou, os diferentes tempos de priorização da participação das tertúlias. Porque uma coisa é você saber que é relevante, tá? Outra coisa é você vai ter que, às vezes, modificar a sua agenda, vai ter que fazer uma série de modificações na sua rotina para incluir a tertúlia. E aí, priorizar essa participação, que pode ser online ou à distância. Na parafatologia, página 8, 3ª linha, poderia explicar mais sobre as paraconexões tertulianas? De que modo ocorrem? Olha só, está acontecendo o tempo todo. Um exemplo disso é a questão da paralencologia, que tem a lista, até se você entrar no site da ICGE, você vai ver lá que isso tem desde maio de 2011, foi a primeira registrada. Só que isso já acontecia muito antes e não havia o registro. Então está o tempo todo havendo conexões tertulianas com estudantes de curso intermissivo, com amparadores. Então, há uma série de conexões acontecendo, para conexões, durante a tertúlia. E de que modo ocorre o paradoxo citado na paradoxologia, página 9?
Por que essa dificuldade para os moradores justamente de Foz? E cada um tem que observar. Esse paradoxo não é a primeira vez que ele aparece, tá? Ele já aparece em outros verbetes da enciclopédia. Mas é uma condição extremamente paradoxal, né? Uma pessoa que ela mora em Foz do Iguaçu, ela estuda a Conscienciologia e ela continuamente não tem disponibilidade, porque são 10 anos. Então, às vezes é a faculdade, tá? Uma faculdade é 5, é 4. Então, já passou a faculdade. Não, é o trabalho, é o pé de meia. Então, o tempo vai passando e aí aquela pessoa continua sendo indisponível, sempre indisponível. Então, é um paradoxo muito grande, porque se aqui que está se lançando ideias de ponta diariamente, né? Então, é isso. A tertúlia é um tijolinho desse cada dia. Exatamente. Eu já trouxe aqui para a gente lembrar. A patologia, né? Página 7, sexta linha. Poderia comentar a definição de funções para a sustentação do labor tertuliano diário? Sim, isso foi num crescendo, né? Quando as tertúlias começaram lá atrás, eram bem informais, não tinha nem equipe, né? Depois, aos poucos, as pessoas foram se juntando para organizar uma série de procedimentos. Então, aí já tinha o livro de presença, aí começou a ter o gongo, e aí chegou um ponto que o próprio CAEC já encampou como um evento do CAEC, e a coisa foi crescendo até chegar no tertuliário. Então, uma série de funções, elas foram acrescentadas e outras acabaram. Por exemplo, uma função que existia, quando era no Salão Verde, se vocês olharem na internet, até tem umas fotos, né? Eles tinham que escrever no quadro o número da tertúlia, qual era a tertúlia, a data. Isso já não se faz mais. Então, essa função acabou. Porque tem lá fora. Porque existe outra, exatamente. Hoje modernizou, na verdade. Imprimiu e modernizou. Então, algumas elas foram repaginadas ou desenvolvidas, né? Foram desenvolvidas de outra forma. Assim que o Chico Xavier foi a ressoma de Joana Louca, o professor é ressoma de alguma personalidade registrada pela história? Não, eu não sei. Gente, eu entrego a professora Adriana para vocês, tá certo? Sim. Então, deixa eu ver aqui na parapatologia, o último item, a responsabilidade pelo decênio de é que eu estou sem óculos. Você poderia comentar esse último item da parapatologia na página 8? Isso tem a ver até com teve uma fala recente do professor, né, que nós somos PhD em recebimento, né? Sim. E é mais ou menos isso, porque mesmo que a pessoa tenha chegado agora e ela esteja começando a ver a tertúlia agora, a gente já tem tertúlias gravadas desde fevereiro, não temos todas nesses 10 anos. A gente colocou aqui até uma questão, desde o dia 6 de fevereiro de 2008, já as tertúlias já estão gravadas. Sim. E elas estão sendo pouco a pouco disponibilizadas no YouTube. Então, o que acontece? Hoje nós temos um aporte de conhecimento que mesmo aquela pessoa que não estava aqui, ela pode olhar para uma pesquisa retroativa e olhar para os temas que já foram debatidos. Sim. Então, é um aporte muito grande que nós estamos tendo nesses 10 anos. E isso gera, obviamente, uma responsabilidade muito grande. Então, a gente está fazendo um curso intermissível aqui nessa dimensão de novo. Sim. Né? Uma atualização e até uma expansão, um aprimoramento, um aprofundamento, porque tem temas que a gente nem viu lá no curso intermissivo. Uhum. Então, isso traz uma responsabilidade muito grande para cada um. Agora, cada um tem que pensar o que vai fazer com isso. Uhum. Porque a gente continuamos sendo treinados. Sim. E mais na enumerologia, na mesma página, o último item. A década exemplificativa de abnegação verponológica. Tem relação com isso, né? Com tudo que a gente está aprendendo com a tertúlia, né? Então, a gente vê, olha só, existe, durante todos os verbetes aqui que tiveram, o professor Waldo fazia um verbete por dia da enciclopédia, e agora um verbete do DARC por dia. Então, é uma exemplificação de produtividade mental somática e de abnegação a verpom mesmo, né? De a pessoa colocar a verpom na frente de tudo.
Então, é isso que a gente queria mostrar, como que isso é uma forma de aprendizagem também. A gente está aprendendo a ver como que a gente pode vir a buscar funcionar posteriormente. Muito bom, obrigada. Aqui, na fatologia, na 6ª linha, você fala a construção de protocolos tertulianos. Quais seriam esses protocolos? Olha, eu chego a comentar aqui na códigologia o código de etiqueta tertuliano, né? Até esse aqui é um verbete que eu já encomendei para nossa amiga ali, Cristina, para ver se ela bola uma coisa dessa. Porque tem uma série de normas e regras que a gente vai criando naturalmente. Então, tem aquelas que são explícitas mesmo, que são aquelas que a gente tem uma série de regras aqui, né? Toca o bongo. Então, são procedimentos, regras de conduta. Até você vai falar no microfone, você vai dizer, olha, estou aqui, estou na linha A, na linha B. E aquelas regras implícitas, uma delas é a questão do silêncio mesmo, né? Então, aqui a gente vê como é uma biblioteca. Ninguém entra no tertuliário aos berros. Então, existe uma série de regras que nós fomos criando entre nós, que não estão ditas, mas que estão sendo assimiladas aos poucos. A questão do microfone, a educação, na hora que um fala, o outro espera o outro falar e pegar o microfone. E às vezes, repara, quando vem uma pessoa, às vezes de fora, não é sempre, às vezes tem uma que fica mais afolta, ela fala, ela atropela, e no dia a dia não tem mais esse atropelar. Às vezes uma pessoa começa junto com a outra, mas... Então, já existe um código, mais ou menos, de sintonia entre as pessoas, você vê que isso funciona bem. E às vezes vem uma pessoa de fora que não está acostumada, às vezes sem querer, mas depois daqui a pouco ela já pegou também. Então é interessante observar essas coisas. Isso que a gente queria deixar claro. Legal. Eu tinha até relacionado mesmo com o código de etiqueta. Porque existe, né, aquelas regras que a gente está querendo dizer. Existem umas etiquetas que a gente faz naturalmente. E que ninguém está dizendo muitas vezes, mas a gente já sabe que não é de bom alvitre fazer determinadas posturas do tertuliário. Até roupa, né? As mulheres tomam cuidado com saia, porque é questão da filmagem. Então tem uma série de coisas que a gente vai tomando cuidado, que naturalmente criou uma regra. Então você vai tomar mais cuidado, você sabe que está filmando, a filmagem vem de baixo, né? Então é uma série de coisas que a gente vai aprendendo a cuidar. Aqui na interaciologia, você pode aprofundar a interação tertuliário e interlúdio? Meu conhecimento não é tão grande como eu gostaria, é parco, mas a gente vê que há uma interação diária, né? A gente vê os relatos de virem grupos do tertuliário para assistir as tertúlias, participarem, então há uma conexão muito grande. Então, até que na frase enfática, a minha preocupação foi deixar, quando eu falo em intermissivistas, está em aberto, com sim, com ex. Então, a preocupação aqui foi que a década tertuliana possibilitou a explicitação ímpar de teáticas concessiológicas, significando um marco histórico na oleobiografia da geração de intermissivistas lúcidos do século XXI. Então, aqui inclui não só os lúcidos que estão aqui ressomados, e lúcido, porque é o lúcido que está participando, o lúcido que está lá em outro lugar, que está lá na praia, nem pensando nisso, não está aproveitando nada, né? Mas aqueles que estão aproveitando, tanto intra quanto extrafísicos, é um marco histórico. Pensa bem no curso intermissivo, você tem a oportunidade de ver como é que é um curso aqui no intrafísico, essa interação. São coisas que a maioria de nós não tivemos isso. Quer dizer, com certeza na tertúlia não, mas talvez em alguma outro tipo de trabalho de assistência, né? Mas como hoje, do jeito que está, diário, eu acho que é uma experiência bem inovadora. Obrigada. Adriana. Aqui na página 9, em polinomiologia, como é que se insere esse polinômio interassistencial, acolhimento, orientação, encaminhamento e follow-up, nesse verbete? No polinômio? Isso, nesse verbete específico, como é que se insere? É o que acontece o tempo todo aqui, né? Às vezes a gente observa, não só entre nós, mas também na própria tertúlia, na hora você acolhe a pergunta. Então, até o verbetógrafo, vamos pensar no verbetógrafo, né? Vem uma pergunta, você vai acolher essa pergunta, às vezes você vai orientar, e às vezes você vai até encaminhar, olha, você vai ver aquele livro tal, você vai ver isso, vai na IC tal, que vai ter mais uma informação. Então, eu vejo que ela permeia, tanto em todos os debates nossos, permeiam muito essa questão da assistência. Como é que fica esse follow-up? O follow-up é porque as pessoas continuam vindo, né? Ah, tá.
Não é As pessoas, elas são frequentes, então essa frequência, ela permite até esse follow-up, porque a gente vai vendo a pessoa voltou, aí a pergunta de novo, tem aquela pessoa que pergunta a mesma coisa sempre. Entendi. E aí, ou então aquela que você vai vendo que vai tendo um aprofundamento na questão, então isso vai variando muito. Esse follow-up a gente vai acompanhando com a frequência diária. Eu acho que a grande questão aqui é que a gente vai, mesmo que a pessoa, todo dia, as pessoas venham aqui, que não venham todo dia, mas que venham com uma periodicidade, as pessoas vão repetindo, acompanhar. A gente vai acompanhando, nós estamos nos acompanhando, né, o tempo todo. E na mesma página, em sindromologia, como é que você acha que pode superar essa síndrome da subestimação do tertuliano habitualmente calado? É aquela placa, né, que foi colocada ali pelo professor, que eu acho que já é um impacto para as pessoas. E tem um verbete, um artigo que eu coloco aqui, que é o artigo da professora Kátia Aracaki. Lá ela explica muito bem, aí tem um encaminhamento, né? Está lá como aproveitar melhor as tertúlias. Pega esse artigo na internet, tem até na internet, né? E aí vai ter lá ela fala como que a pessoa deve fazer para ela vencer o medo de perguntar na tertúlia. Então ela vai dando passos aqui, ó. Você vai pegar anotação, aí você... ela fala que você pode fazer uma lista de perguntas que você quer fazer, traz, aí você vai encaixando a pergunta no tema. Então, ela tem uma série de dicas aqui para a pessoa ir se habituando e começar a perguntar. Então, ela fala uma série de coisas aqui, ó. Vale a pena, tem vários aqui, o número é grande. Tá? É melhor ler, que aí você vai ler em detalhes aí esse texto dela. Obrigada. Tá bom? Adriana. Alô? Sim. Alô? Oi, Adriana, na página 10, argumentologia, você cita no item desenvolvimento 20 condições evolutivas passíveis de serem desenvolvidas participando das tertúlias. Você poderia aprofundar o item 14, mental somaticidade? Tá. 14, mental. O avanço no autocontrole emocional a partir dos momentos de experimentação da primazia do mental soma no holopensene tertuliário. Olha, esses anos todos, eu acho que eu não vi ninguém chorando aqui. Se viu, a pessoa foi bem discreta, né? Quer dizer, foi exceção. Então, aqui ele já leva, o próprio ambiente, ele propicia a um processo uma primazia do mental soma. Uma primazia do controle emocional, né? Então, se a pessoa vai vivendo isso regular, né? Seja diário, não importa, até a gente teve a preocupação de colocar regular, não colocou diário, né? Porque sabe que as pessoas às vezes têm mais dificuldade. Então, se você vem regularmente, vivenciando esse holopensene, vivenciando essas ideias todas, você vai começando a ver que você pode funcionar diferente. Então, você vai não só fazendo o desassédio mental somático, que é o item que a gente coloca, que é o item 3, né? Tanto é que o tertuliário é um laboratório de desassédio mental somático. Então, você vai, a partir dos conhecimentos que vão conhecendo aqui, a pessoa vai, ela tendo mais conhecimento, mais informações, que vai desdramatizando muitas situações, e ela, com isso, ela vai também aprendendo, tendo um avanço. Tanto é que a gente não falou que ela tem o autocontrole emocional, a gente falou que ela tem um avanço. Ela começa a ter um pouco mais de controle das emoções a partir da experiência de um holopensene mais mental somático. Sim. Na página 12, ali nas 20 condições evolutivas, você poderia comentar a número 16, que é a multividência, e depois a questão da paradiplomacia. Tá. Na questão da multividência, a gente vê o que é a neomultividência. A neomultividência é a multividência a partir da conscienciologia. Tem até um verbete da enciclopédia com esse título, neomultividência. Então, no momento que a gente começa, uma coisa é a gente estudar a conscienciologia de vez em quando, outra coisa é todo dia a gente está dedicado a 2 horas pensando sobre conscienciologia. Agora não são 2, são 4, né? Para quem assiste as 2 tertúlias. Mas não importa. Então você tem, no mínimo, 2 horas que você vai pensar
sobre temas conscienciológicos, sobre abordagens conscienciológicas. Isso tudo vai juntando, você vai juntando mais as pontas dos conceitos, vai elaborando mais. Então, isso tudo vai consolidando não só as ideias da conscienciologia, como esse novo modo de ver a vida a partir da conscienciologia. Porque aqui tem debates, se fala às vezes de um livro, se fala às vezes de um fato, sempre com uma abordagem conscienciológica. Então vai aumentando, vai consolidando esse modo de ver o mundo a partir da conscienciologia. A partir disso, a gente vai compreendendo, apreendendo mais teaticamente essas neoverpons. Porque muitas vezes não só a gente pega essa informação, como a gente vai buscar também aplicá-los no dia a dia. Então esse conjunto todo vai aumentando essa neomodividência. E o outro é a paradiplomacia. Então a gente vai aprendendo também sobre técnicas paradiplomáticas a partir do que a gente vai vendo aqui. Os colegas como se posicionam, como que os debates vão sendo conduzidos, como o binômio admiração, discordância é aplicado aqui nesse ambiente. E isso tudo também nós vamos aprendendo com isso, aprendendo uma série de técnicas paradiplomáticas. Então, isso que é uma forma também de aprendizagem, a partir da observação das posturas aqui dentro do tertuliário. Amém. Obrigada. Adriana, ali na página 10, na exemplologia, você fala de 2 exemplos, né? A década tertuliana aproveitada e a década tertuliana desaproveitada. Isso. O que você acha que assim ocorre com as pessoas que assim desaparecem, somem? O que é mais comum assim de traço? Olha, eu acho que teria que fazer uma pesquisa que eu acho que ainda não foi feita, né? Fazer um levantamento, para fazer uma pesquisa para verificar o que está acontecendo. Eu acho que cada um tem que ver o seu caso pessoal e eu acho que era importante até, se for relevante, alguém fazer esse tipo de avaliação mais geral para ter um dado mais específico. O que eu vejo assim, o que é importante é porque você não tem a desculpa de estar longe. Porque, por exemplo, quando eu faço itinerância, eu vejo muitas pessoas comentando que às vezes elas gravam a tertúlia, ouvem no carro. Lá em Curitiba é muito comum, né? Eu lembro que quando eu fui lá, várias pessoas, muitas pessoas me falavam que ouviam dentro do carro. Então, ouve no carro, no trânsito, ela ouve de noite. Então, você pode estar atualizado, você não precisa estar aqui nesse horário. Esse trabalho o dia inteiro, arranja um tempo, olha, não precisa olhar, se não dá para olhar todas, olha algumas tertúlias. Porque os temas, eles vão se repetindo, tem as fases daqueles temas que vêm mais à tona. Por exemplo, hoje com a mini tertúlia. Mesmo a pessoa que não esteja longe, não possa ver a mini tertúlia. Muitos dos assuntos da mini tertúlia, eles vão sendo trazidos, comentados também na outra tertúlia. Tanto é que as pessoas acertaram, foram colocadas várias questões na prova, e muitos acertaram a questão da pré-intermissiologia, autoabsolutismo. As pessoas estavam inteiradas, até porque sai depois o verbete do DAC falando do tema. Então, é possível se manter, aproveitar essas informações. Então, esse desaproveitamento, a gente colocou aqui, ausente e desatento aos debates. Porque ela pode estar ausente e distante, não vir aqui presencialmente por algum motivo, mas ela pode estar acompanhando. Agora, a pessoa que não está nem aí, então depende, aí tem que ver qual é o caso. O caso é porque a pessoa ainda não deu valor, ainda não viu que é importante. Vamos pensar uma pessoa que é muito mais psicomotriz. Então ela quer sair fazendo, ela vai fazendo, ótimo, está fazendo. Mas ela ainda não entendeu que às vezes o conhecimento vai qualificar esse fazer dela, né? Então eu acho que varia infinito. Despriorização, fuga, não sei, eu acho que generalizar seria precipitado. Achei o importante é que se a pessoa se encaixar por algum motivo nessa desaproveitada, ver qual é o meu problema. Então, o que pega para mim? Eu ainda não dei valor, eu acho que é uma bobagem, ou eu dou valor, mas eu ainda não consegui. É desorganização? Às vezes a pessoa, ela tem valor, ela acha que é importante, mas ela não consegue organizar e pôr isso na rotina dela. Então, o problema às vezes é a organização. Então, ela vai ver, será que eu consigo montar no meu dia, nem que seja uma tertúlia por semana? Ou, sei lá, um jeito de ouvir, depois ouve no carro, como o pessoal faz lá no trânsito. Na cidade grande vive no trânsito, então já dá para ver várias tertúlias, né? Então, está viajando, a pessoa que viaja muito ouve no avião. Então, isso todos os relatos eu já ouvi bastante. As pessoas estão atualizadas. As pessoas fora de Foz, elas estão acompanhando. Aquelas que estão interessadas, elas estão em dia.
Tanto é que a prova é uma comprovação disso. Eu corrigi as provas de fora. Caiu para mim, corrigi as provas de fora. E eu vi que houve muitos acertos, até da pré-intermissiologia, o que é para fazer? A maioria acertou das que eu copiei, das que eu corrigi. Não, nós vamos lá fazer resgate da baratosfera. Então, as pessoas estão ligadas, elas estão vendo o que está acontecendo, mesmo à distância. Obrigada. Professor Valdo, Sim. aqui no DAC, na página 62, no item evoluciologia, o senhor coloca a paratecnologia intelectiva. O senhor pode comentar, explicar melhor esse... A paratecnologia intelectiva é quando a pessoa leva tudo que ela possui em matéria de parapsiquismo para o parapsiquismo intelectual. Então, ela começa a usar tudo de uma maneira mais evoluída, com autodiscernimento devido ao processo do mental soma. Então, a paratecnologia, ela vai usar a energia procurando caminhar com as verdades relativas de ponto. E por aí vai, a coisa muda de figura. Porque ela sai do processo do psicossoma, entra no mental soma, colocando tudo que ela pode. Com isso, ela também vai começar a deslindar as realidades da paratecnologia fora do corpo, nas outras dimensões. E isso amplia a cosmovisão da pessoa. Eu queria fazer uma correção na página 10, no item 8, transmissão. Está em maio. Eu quero que vocês risquem, põem 6 de fevereiro de 2008. Porque, quando começaram as transmissões, elas começaram informais para algumas poucas pessoas, só que iam fazendo o teste. Então, esse primeiro teste foi no dia 6 de fevereiro, e o verbete foi autoperdoador. Então, no momento que esse verbete estiver disponível, não sei se ele já está disponível no YouTube, não sei, teria que dar uma olhada, que eu vi lá com a turma da gravação. Então, a gente mostra direitinho, as pessoas falando, olha, hoje é o primeiro dia que está sendo transmitido. Então, há algumas outras informações que não estão tão corretas. Então, a correta é essa, 6 de fevereiro de 2008, verbete autoperdoador. Tá? Foi no mesmo dia elas começaram a ser transmitidas e a gravação está lá em fevereiro, foi também no dia 6 de fevereiro, começou a gravação regular das tertúlias. Até a gente não colocou aqui, porque começou em 6 de fevereiro a gravação regular. Mas houve a primeira tertúlia gravada, a tertúlia Onerismo, foi no dia 31 de janeiro de 2008. Só que foi uma gravação teste também, e depois ela só teve essa tertúlia gravada, e no dia 6 começou a gravarem todas, daí em diante. Professora Adriana, poderia expandir a mitologia, página 5, a eliminação do mito da folga ociosa de fim de semana e feriado? Olha, o próprio voluntariado conscienciológico, ele já acaba com isso, né? Que as pessoas às vezes trabalham, elas vão ter o final de semana para voluntariar. Mas no momento que a gente começa a ter uma rotina diária, de segunda a segunda, de aulas diárias sem interrupção, isso vai vendo aquele mito de não, domingo é o dia de ficar pro ar, não tem. Domingo, sábado é dia produtivo também. Até um problema com a agenda. Nossa semana é de 7 segunda-feiras. Quer dizer, 7 dias úteis. Hoje é segunda-feira, está começando a semana. E é uma dificuldade para comprar agenda, porque as agendas, elas colocam um dia completo para todos, chega sábado, domingo, põe só meia página, porque ninguém faz nada mesmo, né? Então, tem que fazer uma agenda nossa, de 7 segunda-feiras por semana. Se possível, gostaria que respondesse algumas dúvidas na cronologia, página 10. Tá, se for possível, sim. Qual o motivo das tertúlias serem realizadas após o almoço às 12h30? Aí eu passo a pergunta para o por causa do processo pós-prandial, para ninguém ficar com fome. E também a pessoa começar a dominar a digestão. Porque vocês sabem, o ideal é fazer a siesta, mas não imediatamente do almoço. É dar um tempo de fazer a digestão. O ideal é 2 horas depois. Então isso aí é para condicionar o povo. Agora, uma boa parte do povo chega aqui e começa a querer dormir. Por isso tem aquela recomendação lá. Né? Agora, e tem um outro nosso aqui, né? O aqui jaz. Aqui jaz, aqui repousa, quem nunca fez outra coisa. Quer dizer, está dormindo aí.
Agora aqui, item 5. A prova geral de Conscienciologia poderia expandir? Sim, essa prova geral, ela começou em 2006, como a gente colocou aqui. A primeira prova foi elaborada pelo professor Valdo Vieira, né? E a partir dos próximos anos, então, anualmente, existe a prova geral com os verbetes que foram debatidos na tertúlia. Então, aí a gente coloca, se vocês verem lá na enciclopédia, mostra como é que foi. A primeira prova foram 240 verbetes, a segunda 720, depois 1.365, depois 1.821, e a última prova agora foi 2.498 verbetes, quer dizer, um conteúdo programático bem tranquilo, né? Então, o que a gente está querendo dizer, eu lembro que para as primeiras provas eu li a enciclopédia inteira, depois já ficou difícil, né? Então, antes da prova, né? Então, o que acontece? Então, essa prova é um processo anual, tem até um verbete, prova geral de Conscienciologia, que você pode ler, que também vai dar mais detalhes, inclusive nesse verbete todas essas provas estão lá. Então, o que acontece? É uma forma da gente fazer uma averiguação, cada um verificar como que está o nível de compreensão da Conscienciologia. E agora já tenho uns anos que eu faço parte da equipe da prova, de elaboração da prova. Mas eu fiz as primeiras provas, eu fiz, né? Todas as que eu pude, eu fiz. E o que eu vejo nessa prova que é um processo de autoavaliação muito grande. Porque aquilo que a gente erra, a gente não erra nunca mais. Então a gente vê as falhas de cognição, a gente vê as falhas de atenção na hora que faz a prova. Então às vezes a gente sabe e a gente vai lá e erra, porque a gente leu errado. Então você vai fazendo um autodiagnóstico cognitivo, intelectivo, a partir da prova. Então a prova é elaborada e ela é pensada também como uma forma da pessoa guardar aqueles conceitos que são os mais primordiais. E a diferença desse ano foi que entrou os verbetes do DAC. Então, o dicionário que agora está sendo, a partir desse ano, ele já foi debatido diariamente, também entraram algumas questões do dicionário. Na página 11, item 11, arco voltaico, por que só foram realizados 397 experimentos? Aí, eu acho que eu vou ter que passar de novo para o professor Valdo, né? Isso foi um período que foi definido para fazer, como é que era. E depois passou. Eu comecei tudo aqui, o acoplamentário eu comecei, o SCP-2 eu comecei. A hora que o povo entrou na linha de montagem, eu entreguei para a turma, senão agora, eu não posso fazer nada. Perfeito. E a gente está com a megaforização agora desde abril de 2010, né? Que tem a megaforização. Aqui eu não coloquei porque como está em andamento, né? Totais, eles têm lá, mas é que se colocasse como está aumentando toda semana, por isso que eu não pus. São centenas já. É. Professora Adriana, houve uma data que marca oficialmente o início das tertúlias? Olha, essa informação eu não tenho. Tanto é que eu tinha colocado ao final de 2012, foi lá depois a gente colocou em novembro. Porque até a gente coloca aqui que no LOCIC sempre teve antes, exatamente. A gente chegou a colocar aqui, né, que elas foi começaram quando eu comecei bem a fazer antes. Com olorização, que o ambiente era pesado, tinha que limpar. Então o povo começava a sentir cheio de remédio de todo lado. Não sei se a Cris tem essa informação, quando exatamente a data que começou. A gente, ninguém sabe, tá meio, né? Porque no início elas eram bem formais, terminava o almoço, começava a conversar, então ficou, acho que difícil. Foi. E aí eu fiz questão de colocar isso, porque antes, então, no Holocic e no Holoteca já existe há muito tempo, né? Existia. Então, essa pós-prandial, do jeito que é esse modelo que existe hoje, foi em novembro de 2002. Agora, a data específica, infelizmente, a gente não tem. Qual a sua opinião a respeito de YouTube como ferramenta dos amparadores para chamar os intermissivistas? Digo isso porque foi através dele que conheci a Conscienciologia e hoje penso que cheguei meio tarde. É com vocês. Tá bom. Olha, eu vejo que o YouTube é uma ferramenta, o que eu acho que o mais sério é a gravação da tertúlia, porque hoje ela está usando o material do YouTube, mas muito antes já tinha o blog do TV Complexes, né, o site do TV Complexes, o portal, né, TV Complexes, que tinham todas lá, e aqui também nós disponibilizávamos todas aqui. Depois ficou mais fácil colocar nesse ambiente, até pela facilidade, lá a turma da gravação sabe explicar até melhor. Então eu vejo que é um instrumento sim, mas o mais sério é a gravação da tertúlia, essa que é o sério. A ferramenta, o instrumento que vai ser usado, aí varia. O mais sério é que tem até o verbete cápsula do tempo cinemascópica. Esse fato de nós estarmos gravando as tertúlias, isso que é muito sério, porque isso permite não só ver
as retroativas, como essa capacidade de você acessar de qualquer lugar a qualquer tempo. Professora Adriana, qual é a visão que se tem sobre o tertuliário e novas iniciativas que existem para expandir cada vez mais esse megacampo já definido? Isso é pensado? Já existe essa iniciativa? Aumentar o tertuliário? Aumentar as coisas do... Nós já estamos tentando fazer. Eu acho que está. O ideal era fazer um programa de televisão com a tertúlia da tarde. A gente tem essa ideia há muito tempo, mas quem é que vai fazer? Arranja aí a televisão, que nós já estamos no programa. Adriana? Uma coisa para tradução também simultânea. A gente já entra com o programa. Não, ter também a tradução simultânea, tudo isso eu sei que tem equipes estudando a possibilidade de fazer isso, mas requer uma série de processos, não só infraestrutura, como também de pessoas, né? Adriana, era justamente isso que eu queria perguntar para você. Para pessoas como, por exemplo, nossa amiga Cara, que chegou hoje da Alemanha e tudo mais, que ainda não domina o português, quais os projetos para a próxima década, em termos da divulgação da tertúlia, talvez até em inglês, ou pelo menos de alguma síntese, algum material que poderíamos, por exemplo, já usar em outubro na Feira do Livro em Frankfurt para mostrar que projeto grande que nós estamos conseguindo fazer aqui em grupo. Muitas vezes me sinto assim meio impotente, porque eu tenho tudo em português, mas não temos nada ainda em outro idioma, que você vê assim. Eu não tenho esse conhecimento. Não sei se a própria Fabiana, aí, que é da equipe da tradução, se ela teria alguma informação sobre como é que está o projeto aí. Vamos dar uma conversada com o pessoal da equipe que é responsável mesmo, dá para a gente ver e passar essa informação. O Otto, a Alba, a Tatiana, que estão mais à frente, a gente conversa e daí passa essa informação para vocês com mais detalhe, tá bom? Mas é uma ótima ideia. Professor Valdo? Sim. Aqui, Adriana, aqui no DAC, em Parapercepciologia, na quinta linha, o senhor fala o potencial parapsíquico ajuda o potencial intelectivo. Como é que a gente pode fazer o inverso? Como é que eu posso usar o potencial intelectivo para ajudar o potencial parapsíquico? Aí é estado vibracional. Toda hora. O que o potencial intelectivo tem a ver com isso? É o estado vibracional, é a base de tudo, né? 40 manobras, ajuda. É por aí. Em página 8, efeitologia, os efeitos didáticos da ousadia tarística. Na efeitologia? Em efeitologia, página 8. Os efeitos didáticos da ousadia tarística. É que o que é ousadia? Ousadia no sentido de coragem, né? Mas cosmoética está falando de Tara, está falando de cosmoética, né? Que às vezes você tem que ousar, né? Quando você quer falar uma ideia nova, quando você quer a didática, como é que você vai fazer para falar isso? Como às vezes você vai ter que criar uma coisa nova, é uma ousadia. Você vai ter que ter coragem para bancar essa nova situação. O professor Pedro falou disso no último verbete dele, ele comentou isso, né? Eu não lembro, o verbete foi crescendo do escriba, né? Do escriba neoverbetógrafo. Ele falou isso, a gente vinha aqui falar das nossas ideias novas, é uma ousadia, de certa forma, né? É uma coragem, porque a gente está aqui sujeito às críticas e a ideia, a gente vai aprender com isso mesmo, a gente vai acertar, a gente vai errar, e é assim que a gente vai crescendo. Em relação ao aprendizado de clarividência facial, o senhor pode esclarecer se é conveniente realizar em lugar com poltergeist, com criança pequena no ambiente e por pessoas que ainda estão aprendendo a técnica e a desassimilar? Não, isso aí é perigoso. É assim que pode fazer a série das crianças. Vai devagar com isso, tem que estudar. Só der por competência quem tem competência, ou seja, só der por banca quem tem competência. Não pode brincar com essas coisas, não. É tanto que no Espiritismo eles tinham aí a técnica de fazer evangelho no lar. Aquilo, de vez em quando, dá muito, eu acho que até hoje não faz. Isso aí dá assédio dentro de casa. É levar o assédio para o lar. Pensar com mental soma quer dizer pensar racionalmente ou se pensa diretamente com o corpo mental? Não, a pessoa pensa com paracérebro o tempo todo, em qualquer lugar, de qualquer modo.
No verbete do DSC, página 63, poderia abordar o item autoconscienciometrologia. Isso aí é o estudo técnico do conscienciograma. Tem um livro que chama Conscienciograma. Tem que seguir aquilo e começar a estudar todos os detalhes e medir a sua capacidade, seus talentos, através do processo do conscienciograma. Tem 2.000 questões para a pessoa estudar. São 100 folhas. Vale a pena. Alô, daria para, aproveitando a oportunidade que aqui na última linha da logicologia tem a expressão tem lógica, podemos voltar ao assunto do tem? Eu encucado com... O que você quer? Não, eu fui fazer uma pesquisa, então eu queria apresentar aqui alguns dados, não sei se é oportuno. O que você quer pôr aí no lugar da lógica? Não, tá certo. Ah, você está a favor? Sim, eu estou... sei. Isso hoje você está a favor. Não. Eu estou pensando que eu queria trocar alguma coisa. Eu estou tentando... Quer dizer que tem lógica, tem lógica. Posso apresentar minha tese agora, aqui? Para quê? Esse aqui é o brabo da lógica. Eu fiz uma pesquisa longa nesses dias, interessado até no assunto, para ver se eu me inclinava para aceitar essa coisa. Ah, é? Inclusive, o dicionário Wise... Agora, ó, uma coisa braba esse aqui, ó, tem lógica. Para quê? Toda lógica tem que ter uma finalidade. Isso não é bobagem. Isso tem lógica, né? Lá embaixo eu tenho isso há muitos anos, lá no Holocico eu coloquei. Lógica, para quê? Para que a lógica? Mas posso ler alguma coisa para ver se o pessoal... Sim. Concorda ou Fala. Chegamos a uma conclusão? É bom você expor. Que o dicionário Wise, na página 2698, diz que no Brasil e em África, o verbo ter é frequentemente usado no registro informal em substituição ao verbo haver. Isso. Ah, quer dizer que está falando lá a favor? Sim, mas nas acepções de estar presente e existir. Tem muita gente aqui. Hoje vai ter tertúlia. Tal emprego, no entanto, é considerado impróprio. Ocorre também em Portugal, tratando-se de arcaísmo do século XIV, conforme a abonação do IVPM, que é o Índice de Vocabulário do Português Medieval. Caramba! Não, e tem já o dicionário Sacconi, ele, na página 1953... diz que o verbo ter é impessoal, e no sentido popular, que acontece, ocorre, tem muitos acidentes de moto, por exemplo, é usada ao nível de curto formal, nesta acepção, de existir. Mas não tem, como não tem ninguém em casa, não tem perigo, etc, etc. Este emprego é meramente popular, não tem a guarida no nível cultural formal. Embora Drummond tenha escrito que tinha uma pedra no meio do caminho, como licença poética. Na língua falada, não há como fugir a esse emprego, que não é elegante, mas é corrente. Então, ficamos assim. Não é elegante, mas não é incorreto. Tá certo? Então tá. Vamos em frente, vamos estudar, você está certo. Para quem lembra, né? Hoje de manhã que eu olhei para ele e falei, olha, lembrei. Quando a gente começou a fazer a campanha, né, para construir o tertuliário, então foi feito esse tijolinho aqui, que as pessoas compravam o tijolinho para ajudar e arrecadar a verba para construir. Então, só para recordar é viver, como dizem, né? Para a gente lembrar. Professor Valdo, sim. Por gentileza, você agora há pouco disse... Oi? Você agora há pouco disse que os espíritas utilizavam ou utilizam ainda fazer o evangelho nas residências. E você disse também que traz o assédio, né? Quer explicar por quê? Isso eu falava lá já no movimento espírita. O problema é o seguinte,
Eles iam fazer evangelho no lar, começavam a discutir as coisas do evangelho segundo o Espiritismo em casa. Então colocava as crianças na mesa, aquele negócio todo. Ali no meio tinha médium, daí a pouco comunicava o espírito através da médium incorporada, quer dizer, pela psicofonia. Aquilo atingia as crianças, começava a fazer a obsessão, como eles chamam. Então, o evangelho no lar é um perigo de se transformar em sessão de obsessão ou de desobsessão. O problema é esse. Tá. Então, por exemplo, não se pode colocar pessoas que não sejam do ramo trabalhando com processo parapsíquico. Uma criança, por exemplo, a maioria não está preparada para aquilo. Então começa a falar de evangelho, daí a pouco transforma aquilo numa sessão espírita, mediúnica. É um perigo dentro da casa da pessoa. É trazer os assediadores para dentro de casa. Quer dizer, os obsessores. Você está evocando os obsessores, trazendo tudo para dentro de casa. Isso não é bom. Tá bem. Agora, é difícil, porque tem adulto que gosta daquilo, mas eles não veem. Quando tem criança, é um problemão. Precisa abrir o olho. Tá, Criança, uma mocinha, por exemplo, que está na fase lá de arrumar a vida dela, é um problemão. Tem assédio de todo jeito. Isso aí é brabo. Valeu. Se o pessoal aqui, só para responder a pergunta que a Anne fez para ela e para quem estiver escutando, existem vídeos no YouTube sobre o CAE, que é a Conscienciologia, em inglês, explicando bastante. E também existem já, que o pessoal fez, 27 tertúlias. Traduziram 27 tertúlias e colocaram no site das tertúlias, no alto à esquerda. O pessoal também aí pode acessar. E eu acho que a tendência é cada vez ampliar isso mais, né? Então fica aí já a ideia inicial para o pessoal já começar a ter contato. Eu tenho uma pergunta para a Adriana. Na página 11, dentro do desenvolvimento, tem o item amparabilidade e depois na outra página tem o item parapsiquismo, o 19 e o 1. Sobre os dois, se você puder falar um pouquinho da sua experiência. Sim, o contato com padrões holopensenos homeostáticos a partir das extrapolações parapsíquicas detectoras da presença de consciências amparadoras visitantes. Então, muitas vezes vem a consciência aqui, amparadora, e o professor Valdo joga energia para a gente perceber. E muitas vezes a gente consegue perceber esse padrão dessas consciências. Então, isso a gente começa a ter um referencial de homeostasia de consciências mais evoluídas. Eu acho que isso é muito importante para cada um começar a criar essas sinapses sobre o que é um padrão de energia e até diferenciar com o tempo, né? Aí já vai ficando mais complicado. Então a gente vê que isso é possível sim a gente perceber mudanças de campo, essas coisas, tá? Em relação ao parapsiquismo, é exatamente o refinamento da paraperceptibilidade a partir da interação diária com as energias, mudanças holopensênicas e parafenômenos presentes nas tertúlias. Então, um que toda semana tem, a própria questão da megaforização. Então, como é que a gente percebe a megaforização? A gente percebe como o campo, a hora que começa a ter o campo, às vezes começa um pouquinho antes do horário oficial. Então, a gente vai percebendo essas mudanças no campo ao longo do que vai acontecendo, em função do tema, a diferença, às vezes durante a tertúlia pode ter uma série de modificações também. Então, ficar atento a isso, a gente vai também melhorando, refinando a nossa parapercepção. Porque fora isso, a gente no dia a dia, que local que a gente vai ter um ambiente tão didático, tão otimizado, para a gente ter parapercepções. Então, aqui a gente está no bolsão, otimizado de energia, de certa forma blindado, homeostático, que nos permite fazer uma série de experiências. Eu acho que eu coloco a energossomaticidade, que é a mesma coisa aqui, ó, que é o 11, a energossomática. Ajuda também no domínio energossomático a partir das experiências energéticas facilitadas e otimizadas no campo instalado da tertúlia. Então, se você mobiliza energia aqui, é muito mais fácil do que mobilizá-la na praça pública. Então, tudo isso são possibilidades que facilitam essas condições parapsíquicas, esse crescimento e desenvolvimento. Uma coisa que eu vejo bem importante também é o item 5, né?
a conscientização sobre o valor da forma na transmissão do conteúdo. Então, isso, a própria questão da verbetografia, essas minúcias do ponto com negrito, aqui é itálico, aqui não é. Então, é começar a atentar da importância da forma, do aprimoramento da forma, para você conseguir passar a sua informação. Eu vejo que é um grande aprendizado com a tertúlia e também com a verbetografia. Então, a gente começa a dar mais valor. Isso, para mim, às vezes eu não tinha essa consciência antes disso. A gente achava, não, o importante é o conteúdo, não, a forma ela tem. Então, essa atenção, esse cuidado, como você vai apresentar aquilo que você quer falar, tem um peso muito grande. Então, isso também eu vejo que é um grande aprendizado a partir das tertúlias e, particularmente, a partir da verbetografia. Porque antes de apresentar verbetes, tinha alguns textos, era eventual, que eram apresentados nas tertúlias. Isso aqui no próprio artigo do professor Valdo, que também está lá na revista Consciência, chamado Tertúlias Conscienciológicas, ele chega a colocar aqui, na data base era 11 de abril de 2004, já haviam sido 18 capítulos originais de obras da Conscienciologia que haviam sido analisados nas tertúlias. Então aqui está, inclusive, ele foi listado esses 18 partes que haviam sido feitas, assim, os debates, as revisões, né, durante a tertúlia. Então, isso já era bem antes até da questão do verbete, já vinha sendo trabalhado isso nas tertúlias. Adriana, aqui no B, boa tarde. O que você acha? Tem muita gente que se programa para viajar para outros países, para outras cidades, para estudar. Como é que você vê o caso de algum jovem que está para fazer o vestibular? Foz agora tem uma série de faculdades, universidades, dele se programar ou dela se programar para vir para Foz, fazer a faculdade e, em paralelo, traçar essa programação de vir à tertúlia durante 4, 5 anos, mesmo que ela não queira se radicar na Cognópolis, mas passar como se fosse uma formação inicial. Como é que você vê essa... Olha, eu acho que tem que ver com calma isso aí, porque dependendo até da linha que a pessoa vai estudar, então às vezes, e tem determinadas faculdades que exigem muito. Vai fazer uma faculdade de medicina, vai ser muito mais difícil, você vai ter que dedicar para aquilo. Então eu acho que isso tem que ser estudado com muita ponderação. Tá? Porque depende da carreira, da sua formação, como é que vai ser. Às vezes é importante, você vai fazer uma formação muito bem feita, até para depois você ficar livre e poder estar aqui mais tranquilo. Então, isso tudo acho que tem que ser bem ponderado. A qualidade da faculdade, qual a faculdade que é, se essa faculdade vai realmente dar essa disponibilidade. Então, eu vejo que existe hoje o online, facilita, você pode ver de qualquer lugar, você não precisa estar aqui. Você pode estar fora. Então, isso aí eu acho que tem que ver cada caso com muito detalhe, sem generalizar. Adriana, aqui na página 11, no desenvolvimento, o item 10, poderia ampliar? Detalhismo? Sim. Também há um aumento, se a pessoa vem aqui na tertúlia, sempre ela lê e procura ver, aqui faltou um pontinho, faltou aqui, ela está fazendo a revisão do verbete também na hora que... Isso é estimulado, sempre foi estimulado, né? A gente lê criticamente, até marcando aqui, olha, onde faltou a questão da forma do verbete. Durante a tertúlia, na hora que ela está lendo, isso também ajuda no detalhismo, porque a pessoa começa a ficar mais detalhista também na vida diária. Então, no momento que a pessoa começa a ter, isso vem desde a época que ela vai fazer fichamento lá no holociclo, depois ela vai escrever um verbete, ou só vai ler o verbete e atenta a isso, faltou um ponto negrito aqui, faltou aquele detalhe, aqui está essa italização, às vezes tinha que ser de uma forma ou de outra, quer dizer, esse detalhe e são poucas coisas, então você vai ter que ter muita atenção para ver se há, né, alguma coisa dessa. Isso vai aumentando o detalhismo. E esse detalhismo, ele vai ser muito utilizado na vida inteira. Então, é um outro atributo que a frequência, a tertúlia, essa leitura mais atenta, vai ajudando também.
Outra coisa que a gente falou é a questão da concentração mental. Isso estava achando. Oi? A concentração mental. Estava pensando nisso quando você estava É a mesma falando. coisa, né? Vamos supor uma pessoa que não tenha muita concentração, ou que ela teria dificuldade. Se ela se predispõe a todo dia escutar uma tertúlia, nem que seja por 2 horas, ela vai estar 2 horas atenta. Então, isso obviamente vai ter um ganho, um aumento da própria concentração mental dela, porque ela vai se predispor e vai fazer força para estar atento durante 2 horas. E atento e ativo, vendo o que está acontecendo, refletindo, então ela está melhorando a intelecção. Então, uma série de ganhos que se tem com esse hábito, né, da questão da tertúlia. Ajudando a antidispersão, você acha? Sim, a pessoa ela vai ter um local que ela vai treinar, ela vai se treinar. No início ela pode ficar mais desatenta, ela vai de novo, vai insistindo, ela vai aumentando o nível de concentração dela. Tá bom, obrigada. No verbete do DAC, poderia expandir o item Evoluciologia, página 62. Tudo da evolução envolve o problema de aplicarmos corretamente o que sabemos antes de tudo, acima de tudo e depois de tudo, com o máximo de discernimento, atentos ao que seja prioritário evolutivamente. O consciência, por exemplo, é a aplicação avançada da autotaclitimia. A paratecnologia intelectiva é basicamente interassistencial. É processo que diz respeito ao mental soma com intenção profunda no parapsiquismo. Interação profunda no parapsiquismo. Aí encontramos o autodiscernimento aplicado à multidimensionalidade. Enfim, é assim que entendemos a paratecnologia. Então, é um processo de aplicação. É por isso que a gente está falando evolução, o processo mental somático, o problema de fazer isso com eficácia e assistenciologia antes de tudo. É assim que a gente desenvolve o parapsiquismo, a evolução, a nossa autolucidez, a melhoria da nossa vida e por aí afora. Há projeto da mini tertúlia estar acessível aos teletertulianos? Isso é a 10ª pergunta. Aqui eu acho que é a 2ª, mas fora eu já tive umas 10 fora. Concorda que ampliamos a conscienciologia em diversos lugares, mas ainda estamos distantes de discussão de alto nível? Como minimizar essa carência? Olha, eu acho que nós já temos discussões de alto nível de manhã aqui. A mini tertúlia já tem discussão de alto nível. Por exemplo, a de hoje. Foi discussão de alto. Foi ou não foi? Não é bem assim, não. É aí para fora que tem problema, mas aqui nós já temos. Não é bem assim, não. Vamos devagar com isso. Agora, vamos ver com o tempo o que a turma acha. Eu estou fazendo a mini tertúlia de manhã porque é a própria turma que pediu. Isso não foi designação minha, orientação minha, determinação minha, ou ordem minha, ou qualquer coisa, não. Eu estou seguindo porque eu sou pau-mandado aqui também. É de consciência e de consciência. O que a gente vai fazer? Agora, vamos ver, né, oportunamente, o que é que pode ser feito. Agora, a coisa séria é que de manhã tem mais debate, é porque geralmente de manhã tem mais gente. Por exemplo, de manhã tinha mais gente que agora. E olha, é hoje que é véspera de feriado, todo mundo está aí, está cheio de programas, de curso e tudo mais, né? Então vamos ver com o tempo. Para mim, eu dou aula aqui com 2 pessoas ou com 2.000. Aí depende de quem quiser. Para mim, eu estou aí. Vamos ver o que o povo acha com o tempo. E também o seguinte, a oportunidade disso, a aplicação, a fisiologia do processo docente, se funciona, né? E às vezes o povo vai ficar inibido. Se colocar tudo aí para fora, o povo vai inibir. De manhã a turma já fala mais francamente. E eu também posso me abrir, porque não está gravando nada. Agora, Walter, isso deve ser de pessoas que viveram a mini tertúlia. Pois é, chegaram para lá e está chupando os dedos. Já teve gente que falou assim, eu não queria ir embora por causa da mini tertúlia. A pessoa já falou para mim. Uma senhora. Por sinal, aqui também essa aí é uma senhora, tá? Interior de São Paulo.
É gente que atendeu sim. Adriana, aqui. Você na remissiologia, na acabativa, né, incluiu aí no item 7, migração intertertuliária. Você poderia comentar? É o verbete. Sim. Vale a pena você dar uma lida? Sim. Que justamente foi feito, um verbete do professor Valdo, que ele mostra as mudanças dentro da tertúlia. Então, como é que as pessoas às vezes mudam de lugar, como é que as pessoas às vezes começam a sentar num lugar, sentam no outro. Então, tem até uma listagem aqui de 100, não é? Deixa eu ver quantos são. 150 mais. Então, tem aqui, ó, como é que a pessoa senta. Então, ó, quem aproveita a tertúlia para resolver outros assuntos. Quem assiste a tertúlia navegando na internet. Quem atropela, fala leia. Quem chega antes do professor. Quem chega atrasado, repete a pergunta do dia. E assim vai. Então, tem várias situações que vão acontecendo na tertúlia. Tá? Interessante. Então, vale a pena você dar uma lida aqui. Tem vários, ó. Quem tem problema de coluna e traz parafernália ortopédica. Quem toma água nas tertúlias. Quem tomou chá de sumiço. Quem troca presentes na tertúlia. Quem manda bilhetinho. Quem vem para fazer social, aí tem um monte. Tem 150 para você ler com à vontade, tá? Outro interessante para ler também é o verbete técnica tertuliária, porque tem todas as técnicas que são feitas aqui na tertúlia. Desde fala, a técnica das palmadas para quem faz aniversário, tem 17 anos, né? Todo mundo tem 17 anos, a banana técnica, então também vale a pena dar uma lida. E, inclusive, o gongo, exatamente. O gongo foi mudando também, era um gonguinho, depois agora tem um gongão lá. Então houve um crescimento. E outro verbete também é o próprio verbete tertúlia conscienciológica do professor Valdo, que ele coloca lá os objetivos, coloca os deveres de casa da tertúlia, as atividades da tertúlia. Então, tem as sessões em pauta, tem bastante detalhes também da tertúlia. Porque o nosso foco nesse verbete foi frisar a década, né? Então, na verdade, a gente até colocou ali alguns dados assim, do que aconteceu na década, mais para clarear, mas o importante mesmo é o que nós podemos ter aurido nesses 10 anos. Então, foi uma reflexão minha, uma reflexão de observar os outros. Eu frequento a tertúlia nesses 10 anos, porque ela começou em novembro, eu mudei para Foz em março. E foi um dos grandes motivadores para mudar para Foz, foi a tertúlia, foi o holociclo e a tertúlia. Que eu tive aqui em janeiro, e aí eu falei, é isso. E a partir daí eu venho frequentando com a maior assiduidade que eu consegui até agora. Então a gente vai vendo que isso vai trazendo ganhos. Então é importante a gente parar para pensar. Né, para a gente valorizar. E a gente vai vendo aquelas fotos das tertúlias assim antigas e fala, gente, parece que foi outra vida, né? E são só 10 anos. E outra coisa que eu vi, a dificuldade de pegar certos dados. Falei, nossa, como a gente tem dificuldade de levantar dados de 10 anos, imagina. É difícil, a gente tem o hábito de a gente tem que registrar mais. Sim. E aproveitando, você poderia comentar a frase enfática, então, daí? Sim, na frase enfática, a década tertuliana possibilitou a explicitação ímpar das deáticas conscienciológicas, né? Que elas estão sendo faladas, colocadas. A gente chega a falar que é um upgrade no processo da conscienciologia, porque não tinha aula diária, todo dia, 2 horas, durante 10 anos. Os debates, o aprofundamento, né? As camadas, você vai tendo os conhecimentos, vão sendo... E há a oportunidade de ir aumentando as informações, que elas vão vindo, né? Vão fazendo as bases para vir outra, até para culminar na mini tertúlia, que tem assuntos hiper avançados, né? Significando um marco histórico, isso é a minha percepção, na holobiografia, das gerações de intermissivistas lúcidos no século XXI. Eu até tinha comentado que eu coloquei intermissivista lúcido para incluir, inclusive, as consciências. Porque aquelas que estão lúcidas, estão participando das tertúlias nesses 10 anos, muitos devem ter renascido, não sei, ressomado, não sei como é que está isso, mas o fato de estar aqui lúcido, isso é um marco. Eu vejo na holobiografia, porque aquilo que a gente falou da responsabilidade, né? A gente está tendo um preparo aqui. Então, esse preparo é para alguma coisa maior. A gente já tem alguma ideia da questão da pré-intermissiologia, como é que vai ser. Então, isso para mim é um marco muito sério e é holobiográfico. Acho que a gente nunca teve acesso a tanta informação em outras vidas, né? Adriana, outro
outro detalhe importantíssimo é que o oferecimento da tertúlia, favorecendo os teletertulianos e os tertulianos a escrever os verbetes. Sim. Então, não é fácil escrever um verbete, mas abre a questão mental somática de cada um de nós para poder grafopensenizar aquilo que cada um consegue, né? É isso aí, é uma oportunidade enciclopédica. Eu até coloco aqui, né, na patologia, uma oportunidade tarística, primeiro a oportunidade enciclopédica de alta inclusão em obra maxi-proexológica de ponta. E depois a oportunidade tarística de exposição, debate e divulgação das pesquisas pessoais. Tem um artigo que eu escrevi com a professora Cristiane Ferraro, que ele não está na bibliografia, porque ele vai ser agora publicado. Até eu conversei com o Antônio, eu ainda tentei ver se ele podia me liberar lá o número, mas ele falou que não dava ainda, porque ainda tem alguns detalhes que ainda não foi fechado, mas ele está sendo publicado por agora, parece que é a próxima revista. Então a minha ideia depois é buscar incluir esse artigo aqui, porque eu negociei, não dá para te colocar, porque como é que vai ficar de fora? Que o nosso artigo, a gente fala do enciclopedismo conscienciológico, e a gente fala justamente dessa oportunidade, né, Cristiane? A oportunidade enciclopédica de escrever verbete, como é que está aberto. Então, é bem relevante esse artigo, mas a minha ideia é depois buscar, assim que sair lá os dados, e incluir. Tá? Então, também recomendo a leitura desse artigo. Mas eu concordo, sabe? Eu acho que isso não crescendo. A gente foi aprendendo, através da tertúlia, a ler os verbetes, depois começar a aprender a escrever os verbetes. Então, é tudo um crescendo didático, né? Então, aí a gente começa a escrever os nossos próprios, colocar nessa conformática. Há um crescendo mental somático inegável. E até disposição de posicionamento, porque escrever um verbete é um posicionamento, né? E um posicionamento que está lá gravado para quem quiser ver. Então, não é simples. Adriana, aqui, do seu direito. No DAC, na página 63, em autocriticologia, na 4ª linha, o senhor fala, a pessoa não deve manter nenhum autoassédio, apenas autocriticidade. Como é que a gente faz para essa autocriticidade não virar autoassédio? O processo todo é a pessoa ampliar essa autocrítica e ver o que ela está fazendo como autocorrupção. A autocrítica, ela falha quando tem autocorrupção. Faltou autocrítica, a pessoa é autocorrupta, alguma coisa está faltando. Mas uma hiperautocriticidade não pode levar ao autoassédio? Qual é o traço que faz a autocriticidade levar para o autoassédio? Não, o processo é a pessoa ponderar, ela refletir sobre o assunto com bastante autocrítica, ela se julgar. Uma coisa que eu recomendo é a pessoa pegar o conscienciograma e fazer uma análise, ela mesma. Agora, depois, ela pedir alguém que entenda do conscienciograma para fazer a análise do conscienciograma dela, para ela. E ela não mostrar o que ela fez. Depois ela compara as duas análises. Ela aí vai ver onde é que ela falha, ela vai ver direitinho o que tem. Várias pessoas já fizeram isso, saíram bem. Cresceram muito de uma hora para outra. Você entendeu ou não? Não, professor, eu entendi. Mas o que eu vejo comigo é que entra naquela coisa da autocriticidade, passa, que eu fico assediada. Eu me autoassedio com... Sim, mas vem cá, uma pessoa que vai assediar, porque ela já é assediada. Ela não vai por causa disso, não. Se você está tentando acertar, você não tem razão de você ficar assediada. Se você ficou, é porque já está assediada antes. Então é preciso fazer. Isso é falta de autocrítica. Isso é autocorrupção. É o contrário. Uma pessoa que não faça a autocrítica para valer é porque tem autocorrupção. Certo. Uma pessoa que não enfrenta o conscienciograma é porque é corrupta. E por aí vai, não tem saída para isso. É ou não é? Não. Foi por isso que eu fiz o conscienciograma, trabalhei 22 anos fazendo aquele livrinho. Não, professor, tudo certo. Isso faço. Faço com cobaia, preenchi o conscienciograma, apresentei. Mas é que eu vejo que, às vezes, essas coisas acabam me auto-assediando. Mas é porque já estava antes.
É que não é autocrítica. A causa não é isso aí não, já vem antes, você tem mais coisa. Isso que você está chamando de autocrítica ainda não é autocrítica. Porque se for autocrítica, você não vai se assediar. Não vai ter Quando assédio. a gente se assedia com o que a gente está pensando... Autocrítica é para acabar com assédio. Não, e pode ser até um mecanismo de autocorrupção. Explica bem para ela, que ela não está entendendo bem o processo. Ela está confundindo autocrítica com autoassédio. Não é a mesma coisa. Não, eu sei, mas assim, o que eu vejo é que às vezes começa um processo de você identificar outra fase, entra num processo de culpa, não sei o quê, daqui a pouco você está assediado porque não conseguiu fazer. Não, mas não está assediado, não. Pelo contrário, você está vendo que você está errado, você vai combater aquilo. Está assediada porque a pessoa já vem assediada. Isso é auto-hipnose. Olha só. Isso é autossugestão. Quando você falou assim, ó, a gente começa a pensar e vem autoculpa. Já não é mais autocrítica. Já é autoculpa. Autoculpa, porque a pessoa tem autoculpa. Tá. Quando entrou autoculpa, é porque você já perdeu da autocrítica. Você já perdeu a autocrítica. A autocrítica não pode ter emoção. Entendi. Você entende? Tem que insistir com isso. Aí, no seu caso, já tem uma auto-hipnose nessa história íncita. Ela já vem com o processo. É autossugestão. Para com isso. Olha a coisa com isenção total. Não é você mais. Está examinando você como se você fosse um extraterrestre que acabou de chegar. Analisa desse jeito, você vai superar isso. Eu acho que isso até é bom para você. Assim que você começar a fazer a sua autocrítica, que achar que está ficando assediado, você analisa o tipo de autocrítica. Aonde que é que foi que pegou você? Aonde é que essa você? autocrítica está falhando? Ali tem uma fissura. Isso é que eles chamam de fissura, a psicologia. Outra coisa que eu acho importante ressaltar também, na 9 do desenvolvimento, é o aumento da cultura geral. Aumento da cultura geral e do vocabulário. Eu vejo que essas duas coisas, pelo menos no meu caso, é bem importante, porque a gente vai expandindo o dicionário cerebral, porque são novos neologismos, neovocábulos, muitos resgates de expressão que são feitos em verbetes. Então, isso muito vai aumentando o nosso dicionário cerebral. E a cultura também, porque sempre a gente vai ter... Aqui cada tertúlia tem um tema diferente, uma abordagem diferente, um assunto diferente. Então a gente vai agregando conhecimento de várias áreas diferentes, de várias expertises, de várias bagagens cognitivas e de experiências diferentes. Então a gente acaba aumentando também a cultura geral, a nossa cultura em relação não só a tudo, né? A gente vai aumentando o conhecimento. Isso eu vejo também que é bem relevante. Adriana, aqui no B de novo, Renzo. Desses 10 anos, passar por, se você puder compartilhar conosco a experiência, né, quando a gente consegue conscientemente perceber a importância do domínio do mental soma sobre o psicossoma. Como é que é esse processo que tem a ver com esse investimento mental somático? Como é que ele se dá, como foi um pouco da tua experiência? Porque é uma coisa que às vezes a gente acha que está conseguindo e... Não, eu não sei, eu não entendi muito bem. Como é que se dá o predomínio, na manifestação pessoal, como é que se dá o predomínio do mental soma sobrepujando o psicossoma? A tertúlia, ela vai ajudar nisso, mas não é só isso, né? Eu vejo que isso é um processo que a gente vai ter que trabalhar várias coisas para a gente conseguir isso de uma forma melhor. O que eu vejo que é importante é a questão da cognição. O conhecimento, a partir do conhecimento que a gente conhece mais as coisas, começa a enxergar as coisas de uma forma mais ampla, isso desdramatiza muita coisa. E essa desdramatização já é uma forma de raciocinar mais sobre as coisas. Então, no momento que a gente aumenta a criticidade, então, veja assim, a tertúlia ela vai ajudar, mas se a pessoa também não fizer nada fora, se ela não estudar, se ela não ler, se ela não fazer outros investimentos, escrever e outros investimentos na vida dela, também não é, isso não é tudo, mas ela vai ajudar, ela cria uma predisposição a isso. Então eu vejo que para a gente começar a fazer um predomínio maior do mental soma, é um trabalho que eu vejo que por mim passa muito pela questão da cognição, compreender
O que eu não compreendo é que me dá mais dificuldade. Então, enquanto eu não compreendo aquilo, aí eu fico mais problemático. Na hora que eu começo a entender melhor, aquilo começa a minimizar. Então, aí, agora essas crises são sempre, porque vai ser sempre coisas que a gente não vai compreender. Então, a gente está evoluindo, a gente está crescendo, então a gente vai buscando cada vez mais, aumentando o conhecimento das coisas para começar a ver de uma forma mais racional a realidade. Mas eu acho que é um processo de crescimento que demora tempo, mas vai todo mundo, nós vamos seguindo nisso. Então, eu vejo que a cognição é importante. Não só a cognição, a parte bioenergética também, que vai te ajudar na questão da desintoxicação. Então, eu vejo que esses dois lados te ajudam a começar a desdramatizar. Então, por exemplo, a questão da emoção hoje é muito grande, negócio de amor, de romance, né? Então, tem aquele verbete mito do amor romântico, né? Então, na hora que você começa a entender o que é isso, aquilo começa a ter o real valor na vida da pessoa. Então, eu vejo que a cognição é fundamental. Obrigado. Professor, aqui no B, no dicionário de argumentos, na parte da conclusion, o senhor faz menção a categorias de esclarecimento, que se pode ser aplicado na vida diária, significando métodos, técnicas, normas, expedientes. Você escolhe aí o que você quer. Eu estou dando muitas coisas dessas, são aproximações simples, expressões se equivalem. É para a pessoa ver o que ela quer. Eu queria entender a expressão expediente aí nesse contexto. O expediente é a pessoa que se organiza. Então ela cria o tempo, a oportunidade e o local. Isso é que cria o expediente. Agora, é muito importante você estudar o expediente com os recursos que você tem para fazer isso e, ao mesmo tempo, os procedimentos e processamento. Procedimento é o modo de você agir. Agora, o processamento é o modo técnico de você desenvolver alguma coisa maior. Então, até um certo ponto, o processamento pode ser muito superior ao procedimento. Procedimento, por exemplo, o modo de você andar, o modo de você falar, gesticular, isso é procedimento. Agora, o processamento é a parte técnica. Como é que eu vou falar isso tecnicamente falando? Então, fazer o processamento é a hora que você coloca na linha de montagem da sua metodologia tecnológica da conscienciologia. Então, aí muda tudo. Agora, tudo isso aqui parece ser tudo igual, e nada é igual. Método é uma coisa, técnica é outra, norma é outra, expediente é outro, recurso é outro, procedimento é outro, processamento é outro. Agora, o pior da história, a hora que eu falo lá no fim, teáticos. Então, aqui já entra, não é só a técnica, entra a teoria também, entendeu? Teoria para a técnica. Agora, eu já complico isso tudo de propósito na vida diária da pessoa, para ela pensar. Então, por exemplo, eu vou processar o meu trabalho do meu escritório, da administração dos meus documentos e meus papéis. Agora, veja, para isso, eu uso meus procedimentos regulares. Mas o procedimento técnico é diferente. Agora, isso tudo é expediente. Então, o expediente eu vou repetir para você. O tempo, os recursos que você tem, o local, está entendendo? Agora, o que mais? Você se predispor para isso. A coisa mais séria é a predisposição. Você entendeu, né? A coisa é complexa e a gente tem que falar muita coisa para o povo começar a entender. Agora, veja, todos esses verbetes são sintéticos. É no máximo 3 páginas. Agora, professor, acabamos de lançar o filme Fora do Corpo, que fala de forma didática sobre a projeção da consciência. Além da coprodução, trabalhei também na divulgação desse trabalho. No sábado à tarde, tive uma PL, uma projetabilidade lúcida, em que me vi entre várias consciências no ambiente extrafísico. Entre outros comentários, certo que nosso trabalho está conseguindo alcançar o Homo sapiens oclusus. A princípio pensei que o Homo sapiens oclusus fosse os intermissivistas que ainda não acessaram com o suficiente para a realidade multidimensional. Mas suspeito que esse termo vá além e possa significar as consciências que estão completamente fechadas para as ideias conscienciológicas.
O senhor poderia ampliar o que vem a ser Homo sapiens oclusus? Ocluso é justamente aquele que está fechadão. Agora, geralmente é esse que tem o casca-grossismo, etc. tal. E os piores casca-grossas são as consciências. Então, por exemplo, é aquela consciência que você chega lá e mostra o que é a volitação. E ela fala assim, não, eu tenho o corpo humano, eu não vou, então eu não admito isso. Esse é mais ocluso ainda. O ocluso é o fechado, é aquele que é obliterado, é aquele negócio que os peixes, certos peixes têm, que tapa atrás, sabe como é que chama? Aquilo é uma oclusão. Sob certo aspecto, é a porta da cloaca, a tampa da cloaca. Então o negócio é mais sério ainda que a gente está falando. Agora, ó, quem está falando aqui é a Ana Maria Alexandrino e o Mário Luna, que fizeram o filme. Vamos ver esse filme, eu quero ver. O filme chama Fora do Corpo. Vamos ver como é que está. Agora ele está falando que acabaram de lançar o filme. Se dá a gente ver, hein? Sai de pegar lá e ver. Não é isso? Agora, professora Adriana, poderia falar dessa grande iniciativa que foi o programa Amigos da Enciclopédia de outubro de 2004, viabilizando economicamente as atividades enciclopédicas e tertúlias conscienciológicas? Não tem ninguém. O Eduardo podia falar? Então, o Eduardo vai falar. Vamos passar para o especialista. É um histórico do Amigos, é isso que ele perguntou? Então, o programa foi lançado em 2004. A ideia inicial era realmente esse suporte à enciclopédia da Conscienciologia. E aí houve assim, um incremento a cada ano, né, a cada coordenação. E a gente tinha uma meta, né, lá atrás de sempre alcançar, de ultrapassar a barreira dos 500 amigos da enciclopédia. E nesses últimos 3, 4 anos a gente tem se aproximado bastante, que está aí em torno de 460, 470. Hoje quem está coordenando é o professor Fernando Barbaresco. E existe um projeto também do Amigos da Enciclopédia, que são as empresas parceiras, as empresas amigas da enciclopédia. Então a pessoa que tem interesse, por exemplo, em ajudar a enciclopédia, em estar dentro do Holopensene da enciclopédia, e tem uma empresa e quer dar uma cara, quer dar a sua cara, né, aqui na enciclopédia, nas tertúlias, pode colocar a logomarca, né, da empresa como patrocinadora oficial aqui da enciclopédia. Para isso, existe uma série de procedimentos, mas não é nada muito complicado, mas é preciso que a pessoa entre em contato aqui com o Fernando e explique o seu interesse, a sua vontade. Em relação a 2013, né, eu acho que o grande objetivo do grupo é ultrapassar a barreira dos 500 amigos, chegar nos 600, nos 700, e ajudar a coordenação do CAEC a se liberar, muitas vezes, de despesas da enciclopédia, que quando, por algum motivo, essa despesa surge, e o programa Amigos, apesar de estar arrecadando uma quantia bem razoável de suporte, não consegue bancar, é o CAEC que acaba bancando. Então, todos nós que usufruímos aqui da enciclopédia, que usufruímos de toda essa estrutura, a gente pode ser parte desse projeto, pode ajudar, e isso é um resultado enorme, é uma estrutura material. É sempre difícil manter um trabalho assim, ainda mais que envolve questões materiais, questões financeiras, e é a base, né, o suporte. Então as pessoas podem ajudar, além de escrever o seu verbete, também se tornar um amigo da enciclopédia e fazer parte desse grupo aí. Acho que é bom lembrar para quem não sabe, o Pego Tertuliano, que é distribuído diariamente, além do verbete em papel da enciclopédia, o verbete também do DAC. E toda essa infraestrutura aqui de filmagem, luz, ar-condicionado, tudo isso tem um preço, né? E é um gasto bem alto. Então a gente até coloca na última linha da patologia, a gente fala infraestrutura cognopolita, funcionando ininterruptamente, comprovando a força e o poder do voluntariado. Então, todos somos voluntariados, somos voluntários, trabalhamos aqui, né? Mas de ver da importância dessa ajuda financeira, ela é muito bem-vinda, porque nos ajuda a bancar toda essa infraestrutura aqui.
Aqui em página 11, no desenvolvimento, número 2, poderia clarear a autoequilibração? Sim, até a Kátia fala aqui no verbete dela, no artigo, né? A pessoa que vem aqui para se limpar, não lembro se a palavra era essa. Mas a higienização da psicosfera pessoal, a partir da imersão periódica em holopensina harmonizante, criando padrão homeostático de referência, até o verbete do Eduardo lá. Só que o padrão que ele está falando lá é em relação ao curso permissivo, que eu estou falando em um alto padrão, né, de referência. Porque na hora que a gente vem e frequenta a tertúlia e vai sendo limpo, literalmente, né, vai desintoxicando, vai limpando aquelas energias gravitantes, a gente começa a ver como a gente pode funcionar limpo. Então a gente cria um padrão para nós mesmos. Então isso tudo nos ajuda a manter o equilíbrio. Então a gente vai começar a buscar ter esse equilíbrio não só aqui dentro, mas também na vida cotidiana. Que nutre a pessoa, nutre de conhecimento. Exatamente, de conhecimento, de energia. Isso também é um tipo de limpeza. Porque você vê, assim de uma forma gratuita, não gratuita economicamente, sino gratuita que por la assistência a la tertulia, você está nutriendo-se dos conhecimentos que os outros estão experimentando, tanto porque han experimentado ou porque han pesquisado. Então, eu acho que isso também limpa. Sim, na hora que você tem mais conhecimento, você vai fazendo seus autodesassédios. Aí coloca aqui na autodesassedialidade. Há uma diminuição das racionalidades pessoais a partir da assimilação de conteúdos autodesassediantes debatidos e aplicados na diotonidade. Então, isso tudo vai ajudando a pessoa. Eu não sei se você já comentou a sindromologia. Acho que é um aspecto interessante. Se você pudesse aprofundar isso, né? Porque são todos os dias aqui, eu até colocar uma recomendação. A gente já falou, mas a gente fala de novo, né? Eu até citei o artigo da Kátia, que é como aproveitar as tertúlias, que está aí na bibliografia, porque ela dá uma técnica para a pessoa fazer isso. Aquela pessoa que tem dificuldade de falar, então ela pode, por exemplo, ela já traz as perguntas escritas que ela quer ter e vai ver, na hora que o assunto chega naquilo, ela vai lá e pergunta. Agora, por exemplo, com o verbete, ela pode marcar no verbete, né? Então ela vai lá, pega aqui alguma coisa que ela quer, ela vai marcando quando o pontinho naquilo que ela quer perguntar. Fica até mais fácil, né? Você pode perguntar, comente, né? Então, só se ela perguntar, citar uma coisa, pedir comente, já está falando, já está participando. E com isso ela vai exercitando essa exposição. Então, eu vejo que uma técnica também pode ser essa. Marca no verbete aquilo que você não está claro para você, o que você gostaria de saber mais, e pergunta. Não custa nada, pega o microfone e fala. Eu acho que isso já tem melhorado bastante. Apesar com a placa, então, a gente espera que melhore um pouco mais. Adriana, aqui no B de novo, fazendo um link com aquela outra pergunta, uma pergunta sobre a questão da revisão dos verbetes, que você tem bastante experiência, né, linkando com a questão da superação, da exacerbação do psicossoma, do verbetógrafo que está apegado àquele conhecimento, àquele grafo Pensene, e aí esse foco na interassistência para além do confort. Quer dizer, às vezes nós temos que nos apegar de um trecho do verbete, né, porque aquilo está excessivo, aquilo não está batendo com o objetivo, a linha, o perfil, né, da enciclopédia. Como é que você poderia nos auxiliar nessa questão de desdramatizar, que muita gente se sente muito exacerbada na hora de ser orientada na revisão do verbete, né? Como é que a gente consegue? Eu fiz um verbete há muito tempo atrás, foi um dos primeiros, que era heterocrítico-filia intelectual. E lá eu mostro a relevância da heterocrítica intelectual no trabalho. Então, vale a pena você dar uma lida. O que eu vejo é que o verbete, ele tem uma linha, né? Ele tem um viés da realidade, ele é um ponto. Então, por exemplo, se você vai fazer um verbete sobre porta, você pode citar a janela, mas você não vai falar todas as qualidades e tipos de janela que existe.
Então, falando assim, parece fácil quando falando de porta e janela. Mas, às vezes, o tema é um exercício nosso a gente pegar e ir com o tema até o final. Então, eu vejo que o exercício da verbetografia, ele ajuda muito até na retilínidade pensênica. Então, eu sempre falo nas aulas para criar o arquivo lixão, o nome que você for colocar. Porque aquilo fica tranquilo, aquilo que você está tirando do seu verbete, ele não vai se perder. Ele vai ficar guardadinho naquele outro arquivo e depois você pode colocar no verbete janela, se for o caso. Então você vai ver verbete porta e verbete janela. Então, tudo adequado. A dificuldade, às vezes, a pessoa ela quer colocar todo o conhecimento dela naquele tema. E às vezes não, aquele tema você está falando de A, não está falando de B. Então faz o verbete B, faz o verbete C, faz o verbete D. Então, essa questão do viés é uma aprendizagem muito séria. Então, às vezes, a questão do desapego é saber que, às vezes, aquilo pode estar... Uma das coisas que eu coloco lá no verbete, que é a heterocrítica, ela sempre é positiva, pela seguinte situação. Primeiro, vamos supor que ela é fundamentada. Tá, então você vai corrigir uma coisa que você estava equivocado. Mas vamos supor que a crítica seja equivocada, está errada, você que está certo. Você também vai treinar a sua argumentação. Porque você vai precisar argumentar e mostrar, e às vezes você vai ver, então tá, não, tá certo, mas eu não estou conseguindo ser claro. Eu não estou conseguindo escrever de uma forma clara, então eu vou melhorar a minha redação. Para que aquilo fique claro. Então, às vezes, não está errado. Eu não estou falando de janela, eu estou falando de porta ainda. Mas do jeito que está aparecendo, está falando de janela. Então, às vezes é escrita. Então, você vai treinando como colocar. E às vezes está tudo certo. A forma está certa, o revisor que está errado. Então, vamos treinar a argumentação, vamos buscar informações que a gente vai colocar para dizer, não, isso aqui não está assim assado. Então, eu vejo que é muito positivo. E esse desapego é isso, a pessoa... põe, guarda, põe aqui em outro lugar. Aquela ideia, às vezes, está precisando de uma maior elaboração, de uma melhor aprimoramento até para entrar em outro local. Adriana, na página 8, por favor, na parafatologia, o último item, você coloca responsabilidade pelo decênio de megaportes cognitivo assistencial multidimensional recebido pelos intermissivistas. Quais as variáveis que a pessoa deve estar atenta a isso e como fazer isso? Olha, como fazer, cada um vai ter que ver. Uma coisa é um fato, a gente está recebendo muita coisa, certo? Agora, como que a pessoa vai retribuir? Cada um que pense e veja. Vai ser o quê? Vai ser escrevendo livro? Vai ser escrevendo verbete? Vai ser o quê? O que eu vou fazer com isso? Que assistência que eu vou aplicar isso em quê? Mas assim, umas variáveis que a pessoa pode analisar no dia a dia dela. Tipo assim, que variável que ela pode analisar? O aporte, não, o aporte já é a tertúlia, né? Sim. Está falando como que ela está... ela analisa o que ela está aplicando de tudo isso que ela está fazendo. É o binômio recebimento e retribuição. Então, eu retribuindo, eu já escrevi alguma coisa sobre isso? Eu já, na minha assistência, isso enriqueceu de alguma forma? Eu não estou nem falando de verbete, mas eu estou falando que já está implícito, né? A questão de verbete, de livro, a gente falou. Mas olha só, a gente coloca na década aproveitada, a vivida pelo estudioso da Conscienciologia, acompanhando os debates e verpons apresentados no tertuliário, enriquecendo as autorrealizações tarísticas. Então, eu estou enriquecendo as minhas aulas com isso, a minha assistência, o meu dia a dia, a minha vida, o meu convívio com as pessoas. Isso está tendo algum resultado ou não? Aí cada um que tem que avaliar. Certo. Obrigada. Uma pergunta em relação à escolha de temas. Você já escreveu mais do que 40 diabetes. E eu escrevi até agora e fiz questão de começar com um tema homeostático para ver como que funciona. De outro lado, estudo também coisas da história mais recente, por exemplo, da Alemanha, da parageografia, onde estamos inseridos. Mas eu sinto um certo respeito por não saber se eu vou conseguir ou não vou conseguir bancar um estudo mais, de um tema mais nosográfico. Você acha, na sua experiência, quando você foi, talvez primeiro, no tema mais nosográfico, em termos de energia, em termos de recebimento de consciência, o que você acha, se tem algum indicadores, como poderíamos, aos poucos, nos desenvolver para também trazer assuntos mais problemáticos? Olha, eu tenho verbete de tudo, de todos, inclusive nosográficos também. Eu acho que eu vejo mesmo o tema que surge, essa ideia eu vejo, eu repito, acho que vale a pena escrever, então eu vou escrever.
Agora, por exemplo, às vezes, se você acha, pega um aspecto disso. Por exemplo, você falou lá que acha que é muito grande falar, muito pesado falar desse tema inteiro. Às vezes você pega um aspecto e vai vendo. Agora, eu acho que o mais sério é focar no esclarecimento. Esse assunto vai ser esclarecedor? Se for esclarecedor, eu vou ter amparo. Então, se eu vou ter amparo, vai me ajudar. Agora, vai ter, todo tema, eu acho que não tem um tema que eu escrevi que eu não tivesse contrafluxo. Acho que para todo trabalho. Tudo que a gente escreve, tudo que a gente fala, tudo, né? Então, eu acho mais sério, é assim, veja um aspecto que você acha que vai ser relevante, que vai ajudar, que vai auxiliar as pessoas. Então, se você acha que aquele está muito grandão, que não é para o momento, às vezes pode pegar outra coisa, pega um outro. Nosografia é o que tem mais por aí para a gente escrever, né? Então, um aspecto, às vezes um detalhe da cultura, um exemplo, um detalhe da cultura, que você acha que aquilo pode ser relevante, que às vezes nasceu de lá, mas que é mais universal, as pessoas também tenham. Então, põe a cabeça para pensar. Que pode, às vezes, um idiotismo cultural, que possa também se refletir em outros locais. E como que a Conscienciologia vai enxergar isso? Então, eu entendo assim, eu acho que a gente tem que ver que tem temas, obviamente, que a gente vai sentir que é mais importante. Então, veja isso, reflita que nisso aqui, nessa minha vivência, em tudo isso que eu estudo da história, o que pode ser mais relevante aqui? A gente tem vários, tem o verbete Auschwitz, lê esses mais historiográficos, né? Tem Auschwitz, tem vários ali. Então, dá uma olhada na enciclopédia, vê aqueles, como é que foi a abordagem, e às vezes você vai ver, não. Você vai pegar um aspecto, deixa eu fazer o grandalhão, que já é um livro, né? O grandalhão é um livro. Mas um aspecto, um viés, uma situação que é relevante, que aquilo vá, de alguma forma, ajudar os outros. E tem amparo pra caramba, né? Então Tá tem bom. que pensar nisso. Obrigada. Tá? Aqui na página 8, em numerologia, a penúltima linha, você colocou a década exemplificativa de paciência para agilidade. Aqui o que a gente está vendo nas tertúlias, né? Às vezes a gente vê o trabalho, como é que as informações elas são colocadas de uma forma gradual. Então ela tem um tempo para as informações irem sendo passadas. Então isso aqui é um exemplo de paciência para a didática. A informação ela não vem de uma vez só. Ela vai fazendo, as informações vão sendo passadas aos poucos, elas vão fazendo, criando a massa crítica de informações, aí vem outra mais elevada, vai aprofundando aquilo junto com o conhecimento. Isso é paciência. Não há afoiteza, há um assunto de cada vez e vai aprofundando aos poucos. Então, isso é um exemplo que a gente tem nessa década aqui de conhecimentos e de tertúlias. A crescendologia, na terceira linha, na página 9, né? Você coloca um crescendo da informalidade à profissionalização da equipe tertuliária. Porque no início não tinha uma equipe formada, era coisa bem assim, mas sem um processo mais formal. E aos poucos aquilo foi gerando uma profissionalização, tendo funções específicas, até chegar hoje que é um programa, como o professor falou, é um programa hoje. Tem equipe de transmissão, tem uma série de equipes ligadas a esse trabalho. Então hoje é um processo mais profissional. Não é que antes não seja, mas antes era uma coisa mais informal. As pessoas iam se reunindo naturalmente, iam vendo o que tinha que fazer, criando procedimentos e iam fazendo. Então cada vez mais isso vai ficando maior, mais abrangente o trabalho. Obrigada. Estão ouvindo? Na cronologia número 7, eu acho que está faltando um S numa palavra aqui, não sei se alguém já corrigiu. No finalzinho, nos sites, Tertúlia Conscienciológica, TV Complexes e depois no YouTube. Sim, está no site. No site. Perfeito. Obrigada. Sim, Paulo. Tudo bem? Deixa eu te perguntar, você pode fazer um paralelo, poderia fazer um paralelo rápido entre
esse aspecto aí da parafatologia, da tertúlia ser um polirradiador de assays tarísticas e o trabalho exercido, por exemplo, na TENEPS ou no MOFIEX? Não, o MOFIEX eu não sei, mas o que eu posso dizer é o seguinte, no polirradiador de energia consciencial tarística, é porque aqui as pessoas, inclusive, há vários relatos das pessoas verem a mega euforização e sentirem a energia lá, elas percebem um campo à distância. Então, aqui está sendo uma radiação de energia, e qual é a qualidade? A energia não vai sozinha. Ela tem um padrão de sentimento e um padrão de pensamento. E esse padrão de pensamento é TARES. Então, essa informação, ela está sendo irradiada para quem for, não só na transmissão online, mas nas gravações. Então, a pessoa, quando ela vai ver a gravação, ela também vai ter acesso à questão dessas energias e desse esclarecimento. Isso quer dizer, hoje aqui é um polo que está irradiando TARES aí para quem quiser. E quiser ligar lá o computador, está lá, de graça, disponível para qualquer um, aberta para quem quiser. Nós esperamos mais os 500 verbetes seu, a partir do 42 em diante. Os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 80 assinaturas no livro de presença, 32 perguntas presenciais e 23 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Márcio, CP3, Rosa, curso, professor Valdo, professor Mário, precocidade parapsíquica, Valdirene, acoplamentário e Vivian, 700 experimentos editários. E antes, os amigos da enciclopédia. Nós gostaríamos de fazer um agradecimento especial, hoje, né, dia 31, o último dia do ano, a todos os amigos da enciclopédia, todas as pessoas que se envolveram, que se envolvem na manutenção dos trabalhos da Conscienciologia, mais relacionados aqui à Enciclopédia da Conscienciologia, e também aquelas pessoas, também os verbetógrafos, as pessoas que estão produzindo verbetes, que estão participando da elaboração da Enciclopédia da Conscienciologia. Em 2012, a sua confiança e a sua generosidade tornaram possíveis a continuidade da produção da Mega GESCOM da Conscienciologia e a transmissão diária das tertúlias para todo o planeta. O nosso sincero e profundo agradecimento a todos vocês. Agradecemos também em nome dos leitores e ouvintes dos 365 verbetes tarísticos publicados neste ano e em nome das centenas de pessoas que realizaram pesquisas no Holociclo e na Holoteca. Desejamos ao amigo, à amiga e ao empresário patrocinador um 2013 repleto de oportunidades evolutivas, realizações interassistenciais e que juntos possamos prosseguir nesta parceria evolutiva rumo ao completismo da Max Proex Grupal. Um forte abraço em nome do programa Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos, eu sou Márcio Ock e estou aqui para convidar a todos para o mega evento da Conscienciologia, que é o ECP3, é um curso de campo sem pré-requisitos. Pode levar qualquer pessoa, aí amigos, familiares, pessoas que ainda não conhecem a Conscienciologia para participar. Ele vai ser realizado aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Rafaim, né, lá da BR, nos dias 19, 20 e 21 de julho. Será um mega evento da Conscienciologia justamente porque nós estamos mobilizando para trazer o maior número de pessoas, né, a nossa meta mínima é 400 pessoas. E hoje nós já estamos em torno de 160 inscritos. Hoje também, dia 31, é o último dia para a pessoa que quer se inscrever com desconto antecipado de 25%. Então, a pessoa que ainda não se inscreveu, que quer aproveitar essa inscrição com desconto, pode se dirigir à frente ali da recepção do CEEC, que nós temos nosso stand, para poder fazer a sua inscrição. A pessoa que está nos ouvindo, que é o teletertuliano, que quiser também participar, aproveitar dessa promoção de desconto, pode mandar um e-mail para nós, para o ecp3@acinvex.org, e nós entraremos em contato, né, durante essa semana para efetivar a inscrição. Mande seu e-mail até hoje, até a virada, né, do ano, que você estará garantindo a sua inscrição com desconto. Então, nós estamos aí deixando esse convite para todos, para quem quiser aproveitar nesse último dia. Obrigado. Boa tarde a todos. Daqui a 20 dias, portanto, no dia 20 de janeiro, a gente vai ter o curso avançado de redação conscienciológica com o professor Valdo Vieira. Então, a gente convida a todos vocês. Neste curso, ele vai tratar das técnicas que ele aplica
para escrever e para analisar a produção conscienciográfica pessoal. A gente vai ser distribuído um kit com 3 verbetes do dicionário Argumentos da Conscienciologia, uma planilha de dissecção estatística redacional, de como é que ele valoriza, né, cada item que ele coloca ali dentro da produção dele. E também ele vai falar durante a aula como é que ele aplica, como é que ele usa as pensatas, né, que é a última novidade aqui nossa das mini tertúlias. Tá? Então a gente convida todos vocês. Vai ter uma taxa simbólica de R$30, portanto é necessário fazer as inscrições. Tá? As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC, pelo telefone 3525-2652, ou mandando um e-mail para caec@caec.org. Então, a gente espera todos vocês. Obrigada. A CIP convida todos para participarem do curso Precocidade Parapsíquica, ou seja, identifique e compreenda as manifestações parapsíquicas na infância e o reflexo na fase adulta. Esse curso será realizado nos dias 5 e 6 nas dependências da CIP. Para maiores informações, o telefone 2102-1421. Repetindo, 2102-1421 ou qualquer voluntário da CIP. Ok? Obrigado. O convite é para o curso acoplamentário que ocorrerá nos dias 18 e 19 de janeiro. Esse curso será na sexta-feira, com início às 7h30 da manhã até às 20h30 e no sábado das 7 horas da manhã às 17 horas. Os EPICONs serão Félix Wong, Luiz Gonçalves e Ana Luísa Rezende, e a temática é pacificação íntima. Este horário diferenciado para este acoplamentário é devido ao curso avançado de redação conscienciológica do professor Valdo no dia 20. Então você pode participar do curso acoplamentário e também do curso avançado de redação conscienciológica no domingo. Para maiores informações e para as inscrições, é na recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Quer ampliar a sua autovivência multidimensional? A Editares reeditou em terceira edição impressa a obra 700 Experimentos da Conscienciologia do professor Valdo Vieira. Tratado de referência da Conscienciologia, considerado conteúdo básico para os intermissivistas, apresenta ao leitor as bases dessa neociência. O autor propõe 300 testes para alta aplicação, tratando de temas como assistencialidade, a teoria do Pensene, a teoria da inversão e da reciclagem existencial, entre outras. Aprofunda seu conteúdo de modo teórico e prático para que o leitor compreenda a importância desse conhecimento para a sua vida, fundamentando-se na autovivência multidimensional. Para adquirir, entrar em contato com a Epígrafe Livraria, Shopcons, Centro Educacionais do IPC ou acesse www.editares.org para conhecer o nosso catálogo de livros. Obrigada. O verbete da manhã é Cultura Tertuliana, especialidade Tertuliologia. Autora, professora Adriana Lopes. Obrigada e boa tarde a todos.